está com a sua Bíblia, seu celular, se você está aí com acesso à Palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Vocês acessam daí, que eu acesso as anotações daqui. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 3. Deixa eu falar aqui um pouquinho de uma situação que Moisés passou, amém? Amém. O incrível é que a gente sempre passa por situação difícil, né, meus irmãos? Nós sempre passamos por situações difíceis e geralmente, na maioria das vezes, e me arrisco a dizer que 100% das vezes ela nos desafia, na verdade? Ela nos confronta, não é? Ela realmente, ela vem nos empurrar, ela vem nos incomodar, né? Então a situação difícil, ela está na nossa caminhada, no trajeto da nossa caminhada, a situação adversa, né? Mas muitas pessoas eu ouço falando que as situações difíceis podem se tornar oportunidades para nós, na verdade? Elas podem se tornar grandes oportunidades para mim e para você. O que dirá então quando ela vier do próprio Deus, não é? O que dizer então se ela vem do próprio Pai? Se Ele gera essa situação nas nossas vidas, não é? Se Ele gera essa situação na minha vida e na sua vida, não é? Estava falando ontem, se nós temos que passar por situações que nos desafiam, que nós passemos por aquilo que vale a pena. Amém. Não é? Amém. Se nós vamos passar por situações realmente complicadas e que nos desafiam, que nos exijam força, que nos exijam empenho, que nos exijam fé, que nós venhamos a passar por aquele que vale a pena passar, que é o nosso Deus. Não é? De uma forma ou de outra, nós sempre vamos passar por várias situações nas nossas vidas. Mas então vamos passar por aquele que vale a pena, amém? Amém. Vamos passar por aquele que nós sabemos que a vitória é certa. Vamos passar por aquele que é fiel, que é justo. Vamos passar por aquele que é santo, por aquele que não é estranho para nós, é o nosso Pai. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Então, Êxodo, capítulo de número 3, a gente vai começar aí no versículo número 1. Olha só o que está escrito. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chão de fogo, e no meio de uma sarça ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegueis para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para lá, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? E que vá ao Faraó e tire
do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, que te enviarei, que quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós entregamos esse momento nas tuas mãos. Toda a palavra aqui revelada, Pai, nós pedimos que venha do Senhor sem nenhuma mácula, sem nenhuma maquiagem, Senhor, que ela venha transparente, verdadeira e, acima de tudo, conforme a tua vontade. Nós entregamos toda a glória, toda a adoração, todo o louvor a Ti, porque a Ti pertence. Como nós entregamos toda a mente aqui ao Senhor, todas as nossas mentes, os nossos corações, para que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua palavra e o Senhor seja glorificado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridão? Então, olha só, nós estamos aqui diante de uma situação muito incrível que aconteceu com um homem e que eu digo aqui que pode acontecer com você. Amém? Nós gostamos de contemporizar as coisas, pegar as loucuras que aconteceram lá no deserto e trazer aqui, cara, pode acontecer lá na sua casa, no seu quarto, pode acontecer na sua sala, pode acontecer no seu trabalho. Então se atente para isso aqui, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Ela não serve só para um tempo, ela serve para todo o tempo. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. E nós sabemos também que a própria palavra diz que dela não se coloque nenhum tio e não se tire nenhuma vírgula até que tudo se cumpra. Então isso é precioso para nós. Importante que a gente sempre esteja com isso na nossa mente. Amém? A gente tem sempre fresco isso, sabe? Então o que acontece aqui? Primeira coisa que a gente vê nessa passagem bíblica, nessa história de Moisés. O que Moisés estava fazendo? Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, né? Trazendo para cá, Moisés estava trabalhando. Moisés não estava tonto. E eu começo a ver, sempre nos personagens bíblicos, você nunca vai pegar um cara que Deus usou que estava deitadinho na rede sem fazer nada, tomando um tererezinho lá, tal. Não digo que isso não possa ser que Deus fale com uma pessoa, mas geralmente Deus vai pegar aqueles que estão com a mão na massa, né? Olha só o exemplo de Moisés, né? Olha o exemplo de Davi. O que Davi estava fazendo? Davi estava apacentando ovelhas quando Samuel chegou na casa do seu pai, né? Jessé, e falou assim: onde está? Acabou seus filhos? Não, tem mais um que está lá no campo, trabalhando, apacentando as ovelhas. Um que é pastor. Chama ele. E Deus falou a eles, sabe? Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo estava indo em missão quando foi derrubado do cavalo e quando Jesus apareceu para ele, sabe? Então Deus, Ele quer pessoas que estão dispostas a não cederem para o comodismo, certo? A não cederem para ficar à toa, sabe? Nós não servimos a Deus para ficar acomodados. Nós servimos a Deus para descansar em Deus. Por quê? Porque todas as coisas estão seguras nele. Amém? Amém. Todas as coisas estão seguras no nosso Deus. E isso que é o precioso, isso que é o legal aqui, sabe? Então a primeira coisa que nós vemos aqui, Moisés estava trabalhando, sabe? Moisés estava ali com a mão na massa, certo? E também não estou colocando aqui que nós não podemos descansar. Eu sou um defensor nato de que todos devemos tirar férias. Aleluia. E ainda naquele lugar que você tem sonhado. Amém? Eu creio que Deus pode nos dar isso para a glória do Senhor. Amém? Então sempre existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo de plantar, existe um tempo de colher. Certo? Então a Bíblia nos fala isso e nós entendemos dessa forma também. Nós precisamos ter o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de férias, tá? Mas nós não devemos viver assim. Amém? Porque há um tempo para isso, né? Então quando nós vemos aqui Moisés dessa forma, nós entendemos que ele estava trabalhando e foi ali no meio da mão na massa que ele o quê? Avistou a sarça pegando fogo, certo? A Bíblia fala assim, que Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado e depois tira, sabe? Ou seja, daquele que começa e não termina.
certo? Daquele que não persiste, certo? Daquele que não vai até o fim, né? Entenda, nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor de forma completa, não pela metade. Porque o Deus que nós servimos é um Deus completo, certo? Então, a palavra diz assim, que Ele é fiel, Ele é justo e fiel para terminar a boa obra que Ele começou, não é? Então, Ele vai terminar. Então, esteja com Ele até o fim. Amém? Tudo que Ele começou na sua vida não acabou ainda. Vai acabar, sabe quando? Quando você deitar lá, para não acordar mais aqui nessa terra, para acordar em outro lugar, para estar em outro lugar com o Pai, né? Para estar nas regiões, né? Lá onde tem ruas de ouro, conforme a palavra do Senhor diz, amém? Glória a Deus. Então, Ele não se agrada disso. O que aconteceu? Moisés, ele era egípcio, foi criado lá, certo? Aconteceu um acidente, ele matou um homem, saiu fugido, foi condenado à morte, e ali aconteceu que ele estava no deserto, chegou até um poço para tomar água, viu as filhas de um sacerdote lá da terra de Midian, chamado Reuel, conhecido também como Jetro. Ali as filhas deles estavam lá, foram atacadas por alguns outros pastores, Moisés defendeu elas, né? Aí elas conseguiram dar água para o seu rebanho. Aí voltam para casa e o pai lá, o sacerdote, fala, cadê esse homem? Por que vocês não trouxeram ele? E ali ele convidou Moisés para almoçar, para ter um alimento ali na casa dele. E ali ele ficou, já casou com uma das suas filhas, constituiu família, né? Teve uma esposa chamada Zípora, teve filho. Então ali já começou outra caminhada, outra etapa na vida de Moisés, amém? Ali ele foi aprendendo outras coisas. Ali ele começa a ser pastor de ovelhas, a cuidar e apacentar um rebanho. E aí acontece o quê? Ele está indo, chega no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai ele avista uma sarça. Aquela sarça pega fogo, só que aquela sarça não é consumida. Incrível. Ele fala assim, alguma coisa tem aí. Tem alguma coisa que não está casando aí. Vou lá ver mais de perto. Deus chama a atenção dele e fala, ei Moisés, cuidado, tira as sandálias dos seus pés, porque aonde você está pisando é solo santo, é sagrado. Aqui nós temos que entender que as coisas do Senhor, elas têm que se tomar cuidado. Você tem que zelar pelas coisas do Senhor, sabe? É como eu sempre digo, você nunca vai pecar por excesso de zelo com as coisas de Deus. Amém? Nunca. Gálatas 1, Paulo diz que ele era extremamente zeloso para com as coisas dos seus pais, né? Então era uma característica, era um ponto do caráter de Paulo, que ele era extremamente cuidadoso, né? Ele defendia de fato, com unhas e dentes, aquilo que ele acreditava, certo? E Paulo foi o que foi, através das mãos do Senhor, das mãos de Deus, debaixo do chamado do Senhor, amém? O incrível ainda que acontece é o seguinte, no versículo de número 6, assim, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Amém? Ali Moisés temeu olhar para Deus. Se nós formos lá em Êxodo 33:18, ali Moisés está pedindo para ver a Deus. Olha só que incrível. No começo, quando não se tem intimidade ainda, Moisés teme o Senhor, teme olhar para Ele. Mas lá em Êxodo 33, onde já há uma intimidade com Deus, Moisés quer ver mais Deus. Quanto mais eu e você nos aproximamos de Deus, quanto mais criamos um relacionamento de Deus, quanto mais nós chegamos para mais dentro de Deus e Ele dentro de nós, mais nós temos intimidade para ver a Deus. Entendeu? A nossa visão é mudada, ela vai mudando. Entendeu? Ela vai sendo desenvolvida no Senhor. Então olha que coisa incrível. No começo ali dessa história, Moisés não tinha muito conhecimento nem relacionamento com Deus, amém? Mas lá,
depois que ele tem já um relacionamento, experiências com Deus, ele quer mais, sabe? Ele quer mais. Então, quanto mais você se relacionar com Deus, quanto mais você se relacionar com o Senhor, mais você vai descobrir o Senhor e mais você vai querer o Senhor, sabe? Agora, quando você não rega esse relacionamento com Deus, mas a sua carne vai te levar para longe de Deus, sabe? Sabe quando você não ora um dia e aí outro dia está mais difícil para orar? Sabe quando você não lê a palavra uns 3 dias, quando você já chegar no quarto dia, você fala, caraca, o que eu vou ler? Eu já sei bastante coisa, eu já nem estou com vontade, né? Eu ouvi uma vez um homem falar, pare de orar um dia e a sua casa vai viver. Não, pare de orar um dia e você vai sentir. Pare de orar 2 dias, 3 dias e a sua casa vai sentir. Pare de orar 1 semana e o mundo vai sentir. Entende o quanto que isso é precioso? O relacionamento com Deus. Eu quero dizer, não existe relacionamento com Deus sem oração. Amém. Não existe relacionamento, você não consegue ter relacionamento com alguém, ter intimidade com alguém se não há diálogo, se não há oração, se não há convivência, sabe? Então você quer mais de Deus? Diga amém. Amém. Então busque mais a Deus. Porque a Bíblia fala, aquele que me buscar vai me achar. O Senhor quer te mostrar as coisas. O Senhor quer te entregar as coisas. O Senhor quer fazer as coisas em você e através de você. Deus quer isso. Amém? Só que você está disposto a fazer o que é preciso ser feito. Essa é a grande questão. Você está disposto a isso? A abrir mão de algumas coisas e a começar a fazer outras? Porque é assim, ou nós alimentamos mais a nossa carne, ou nós alimentamos mais o nosso espírito. E aqui nós vemos também, olha só, que no versículo de número 9 ele diz, agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. O clamor daquele povo chegou a Deus, certo? Jeremias 33:3 fala o quê? Fala, clama a mim e responder-te-ei, e lhe mostrarei coisas grandes, coisas fortes, coisas que não é todo mundo que vê. Jesus fala isso. Jesus fala, vocês têm olhos, mas não enxergam. Você tem ouvidos, vocês ouvem, mas não entendem. Por quê? Porque isso pertence àqueles que têm um relacionamento com Deus. Aqueles que já estão buscando um relacionamento com o Senhor. Ah, mas como eu nunca fiz isso, como que eu começo fazendo? Como você começa fazendo com qualquer pessoa que você quer construir uma amizade. Uma pessoa que você se identifica. Uma pessoa que você está lá e você gosta, você fala, cara, eu quero conhecer mais esse cara. Eu quero entender mais como funciona a vida dele. Eu quero ver por que ele é assim, sabe? Por que ele está andando tão alegre, ou por que ele não se abala com tantas coisas, sabe? E aí você começa o quê? Você começa a se aproximar. Você começa a perguntar. Você começa a observar o jeito que ele age, não é? Quais são as decisões dele. É da mesma forma quando nós queremos construir um relacionamento com Deus. Eu quero observar mais Deus, então eu quero entender o que Ele fala mais, o que Ele ensina. Esse Jesus que fazia tantas maravilhas, por onde Ele andou? Quem Ele era? Né? Então eu quero também conversar mais com Ele. Se a palavra dele me fala que Ele tem ouvidos e Ele ouve, que Ele tem boca e fala, que Ele tem olhos e vê, então eu quero ouvir Ele. Se Ele fala que se eu clamar Ele vai me responder, então eu vou clamar, sabe? A gente agindo com a palavra de Deus como nosso respaldo, nós ativamos Deus nas nossas vidas, sabe? Quando nós vamos orar por um enfermo,
nós ativamos a palavra, onde Jesus fala: vai e cure enfermos em meu nome. Usa o meu nome e eles serão curados. Use o meu nome e eles serão libertos. Sabe? Então nós usamos a palavra para ativar Deus naquele lugar, para ativar Deus naquela situação. Sabe? Nós pegamos e obedecemos aquilo que foi nos direcionado, nos foi instruído. Sabe? Nos foi instruído. Então ele diz: eu ouvi, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Aí no 10 ele fala assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tirareis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E olha só, queria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Olha só o que está escrito aqui. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Está escrito assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, eis que os céus em fogo se... Desculpa, então 2 Pedro, 1 Pedro. Falha nossa. O bom ainda que está gravando. 1 Pedro 3,12 aqui, é cheio. Olha só. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Vou ler de novo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Outro trecho da Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, cara, quero dizer para você, você tem condições, diante da palavra, de ativar Deus em qualquer lugar. Ele vai observar, ele está observando, os olhos deles estão sobre nós, os ouvidos deles estão atentos para o que nós estamos falando. Amém? Sabe, eu me perguntava: Deus, como é que esses homens fazem tanto? Sabe, quando o Senhor usa tanto homens para fazer milagres, né? Tantos homens para fazer grandes obras e tudo mais. Foi quando Deus começou a me falar sobre isso. Esses homens não fazem por eles. Eles nunca vão fazer, nós como seres humanos nunca vamos fazer através do nosso poder. Nós vamos fazer através do poder de Deus. Por isso que é a glória de Deus. Nós vamos fazer através do poder do Deus Altíssimo, em linha com a sua palavra, com a palavra do Senhor. Amém? E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o desafio do propósito. O desafio do propósito, e é o que Deus tem para falar comigo e com você hoje. Sabe? Quero dizer algo para vocês aqui. Você tem um propósito na sua vida. Amém? Você tem um propósito. Só que Deus tem um propósito também. Mas como assim, pastor? Quero dizer para você. O que significa propósito? Se nós formos ver a definição de propósito, significa objetivo. Amém? Plano. Vai significar finalidade, projeto, aquilo que se busca alcançar. Isso é propósito, amém? Então você tem propósito na sua vida, não tem? Profissional, familiar, não é? Você tem vários propósitos, vários objetivos na sua vida. Então entenda que o teu propósito não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é o plano de Deus, é o objetivo de Deus. Mas você pode alinhar o seu propósito com o propósito de Deus. Amém? Como assim? Vou exemplificar para vocês.
Vamos supor que você tem um propósito na sua vida de ser um grande médico. Amém? Você tem um propósito na sua vida de ser um grande médico. O que acontece? Quando você tem esse propósito, não significa que ele está errado. Ele só vai estar errado quando ele ir contra o propósito de Deus. Amém? E quando esse propósito gerar glória para você e não para Deus. Amém? Mas quando eu alinho o meu propósito com Deus, com o propósito de Deus, eu faço as coisas que Deus disse para mim fazer dentro desse propósito. Então vamos lá, vamos resumir aqui para ficar mais simples. Olha só, quando eu tenho o propósito de ser médico, um grande médico, eu preciso começar a estudar para isso, amém? Mas isso não vai me impedir de orar. Isso não pode me impedir de orar, de ler a palavra. Se eu for fazer um cursinho para isso, isso não pode me impedir de lá dentro do meu cursinho eu falar de Jesus, eu me comportar como Jesus se agrada, né? E não como os homens que estão ao meu redor, os meus colegas se agradam, sabe? Quando eu estou na faculdade, nesse propósito meu pessoal de ser médico, isso não impede que o propósito de Deus de ganhar vidas ali dentro me impeça, sabe? Porque Deus falou para mim, Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um propósito de Deus para a nossa vida, amém? E se for um propósito específico que Deus quer que você seja um mestre na palavra do Senhor, que você ensine, sabe? O propósito pessoal não pode impedir o propósito de Deus, amém? Mas ele pode se alinhar. Estão conseguindo me entender? Quando o Senhor falou isso para mim, eu comecei a entender que não é só dentro aqui da igreja que o propósito de Deus se manifesta, é em qualquer lugar. O propósito de Deus vai se manifestar na sua vida e através da sua vida em qualquer lugar. Sabe quando você está batendo um papo com o seu vizinho lá, no sábado de manhã, conversando sobre qualquer outra coisa, e você identifica que ele está triste e começa a falar do amor de Jesus, sabe? O propósito de Deus está se cumprindo através da sua vida. Amém? Sabe quando você está lá na reforma, ou você está lá estudando, ou você está lá no cinema, e você vê alguém ali encostado, chorando, você chega lá e fala, posso te ajudar em alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa, né? E você começa ali a fazer aquilo que Cristo faria, sabe? Ali o propósito de Deus está se cumprindo. Entende? O nosso propósito não pode substituir o propósito de Deus, mas ele pode se alinhar ao propósito do Senhor. Amém? Agora entenda, o meu e o seu propósito, Deus não é refém dele, do propósito dele. O propósito do Senhor é prioridade. O propósito do Senhor é prioridade. Salmo 146, capítulo 146, versículo 9 diz o seguinte: o Senhor protege o estrangeiro e sustentará o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Olha só, amém? O Senhor frustra o propósito dos ímpios. Salmo 146, versículo 9. Então vamos alinhar o nosso propósito com Deus, sabe? Se você tem um sonho de ser um advogado, se você tem um sonho de ser um empresário, se você tem um sonho de ter uma empresa, se você tem um sonho de ter isso, tudo isso pode se alinhar ao propósito do Senhor. A não ser que venha um propósito, um direcionamento de Deus, de larga tudo isso aí, que eu tenho para você outra coisa em outro lugar. Aí já é uma situação diferente, entendeu? Aí já é um direcionamento diferente, sabe? Aí é um tratamento de Deus com você, um tratamento de Deus comigo, né? Que isso aconteceu comigo. Deus falou, sai fora disso aqui, né? Não é isso que eu tenho para você, eu tenho outra coisa. Então já é outra situação. Mas o que você está fazendo hoje, a atividade que você está exercendo hoje, ela pode se alinhar ao propósito de Deus. Amém? Lá no seu trabalho, lá no meio dos seus parentes, em qualquer lugar, sabe? Ela pode se alinhar à vontade do Senhor. Amém? Outra coisa, o propósito de Deus não pode ser impedido. Por que eu falo isso? Jó 42:2 diz assim: bem sei eu que tu podes, e que os teus propósitos não podem ser impedidos.
o plano de Deus, o objetivo de Deus vai se cumprir, meus irmãos. Ele vai se cumprir na minha vida, na sua vida. Ele vai se cumprir no mundo aqui. O plano do Senhor vai se cumprir, porque Ele é poderoso, Ele é fiel e vai acontecer. A pergunta é, você vai querer fazer parte disso? Amém? Se Deus determina que a palavra dele vai chegar em um lar, certo? Vai chegar lá. Aí Ele fala para você, lá no seu íntimo, ou fala para mim, vai lá e fala da palavra, da minha palavra, fala do meu amor, fala que eu quero eles bem, fala que eu amo eles. Chega até você o convite para participar desse propósito, desse objetivo, desse plano. Amém? E aí quando você se depara com isso, você tem que tomar uma decisão. Se você vai querer fazer parte desse propósito ou não. E essa decisão, ela vai incumbir de você querer passar por cima da sua vergonha, daquilo que você às vezes não se sente à vontade de fazer, que é ir lá e falar com um estranho, sabe? Você vai ter que passar por cima do seu cansaço para ir lá e fazer também, sabe? Do seu momento de descanso ali, que você está cansadão, para você atender esse convite, se você quiser participar desse propósito. Mas se nós não quisermos participar disso aí, sabe o que acontece? Deus vai levantar outra pessoa. Porque Ele ama tanto essas vidas, que Ele não vai deixar de cumprir o seu propósito, porque nós entendemos que o propósito, os planos do Senhor não podem ser impedidos. Ele não pode ser impedido. Amém? Amém. Ele vai acontecer, vai se cumprir. O Senhor é fiel. Então, se Ele tem um plano, faça parte dele. Se decida fazer parte desse plano do Senhor. Amém? Se decida em realmente se jogar e se deixar ser usado por isso. Ali, o Senhor estava com um propósito sobre o povo do Egito ali, que estava preso. Tinha um plano. E Ele falou, Moisés, vai que eu tenho um plano. Certo? Eu tenho um plano. O propósito de Deus sempre trará resultados. Amém. Toda palavra que sai da boca do Senhor vai gerar resultado. Amém? Isaías 55, ele vai dizer o seguinte, no versículo 10 e 11, ele vai falar assim, a minha palavra, toda palavra que sai da minha boca, ela é como a chuva e a neve. Ela vai vir, e ela não vai voltar, mas ela vai vir, e ela vai atingir a terra, e ela vai regar a terra, ela vai cumprir o plano que eu fiz. Assim é a palavra, toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ela sai para ser cumprida. Ela sai para se realizar. Ela sai com um propósito, com um plano, com um objetivo. Sabe, quando Deus falou que haja luz, houve luz. Amém? Quando o Senhor disse, eu te amo. Quando Ele disse, seja criado você, a minha imagem e a minha semelhança. Então toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não sai para voltar, ela sai para se cumprir. Amém? A promessa que talvez Deus te fez, e há tempos você nem sente nada mais por ela, entenda, se ela saiu da boca de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Não permita que o mundo, que Satanás, que o diabo, que todas as outras pessoas venham te roubar isso, sabe? As promessas que Deus fez, porque se saiu da boca do Senhor, vai se cumprir. Então talvez hoje Deus está trazendo essa palavra para nós, para reativar algo dentro de nós. Amém? Sabe? Aquilo que há muito tempo você não pensava, aquilo que há muitas situações que se passou foi apagando, sabe? Levando aquilo para o esquecimento. Então eu e você aqui hoje, nós fomos reunidos aqui por Deus, para Ele dizer que tudo aquilo que Ele disse vai se cumprir. Amém? Amém? Amém. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Aleluia.
Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Cara, a palavra de Deus faz efeito. Entende? Ela faz efeito na nossa vida. Então, se Deus está falando algo com você aqui hoje, em cima da palavra dele, vai fazer efeito na sua vida. Se Deus está te usando para falar com alguém através da palavra, vai fazer efeito. Sabe por quê? Porque a palavra dele não volta vazia. Ela vai fazer efeito. Ela é viva, não é morta. Ela é eficaz, não é estéril. Ela dá fruto. Amém? Ela dá fruto. Olha só, você já tem o que precisa para caminhar nesse propósito. Sabe o que acontece? Às vezes eu e você, nós somos pegos em negociações com Deus, sabe? A gente fica negociando com Deus. Deus, se o Senhor me der isso, eu faço. Quando na verdade é o contrário. Deus, eu vou fazer, independente se o Senhor me der ou não. Sabe o que é isso? Isso não é fazer por fazer, não é fazer porque sabe fazer. Isso é fazer porque você é. Aí é diferente, sabe? Eu não faço as coisas de Deus porque eu quero mais de Deus. Eu faço as coisas de Deus porque eu sou de Deus. Amém. Eu sou do Senhor, sabe? Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de você. Então tudo que você faz, não é para você receber mais de Deus, é porque você é aquilo que Deus quer que você seja. Amém? É porque Deus está em você. E Ele fala e faz também através de você, em você. Aleluia. Sabe? Então se Deus está ativando algo, que eu creio que está essa manhã em você, ministrando alguma coisa, você não precisa esperar acontecer alguma coisa para você começar a fazer. Você tem que começar a fazer. E aí você vai entender que começarão a acontecer coisas na sua vida. Amém? Nós estamos aqui num lugar, dentro de uma igreja que não tinha nada para acontecer isso aqui, sabe? Vocês estão diante de um cara, que eu já falei isso uma vez, que tinha tudo também para dar errado, sabe? Mas eu olho para Pedro e eu vejo Pedro olhando para o mar, onde não tinha como andar sobre as águas, mas ele pôs o pé. Ele saiu do conforto do barco, ele saiu da segurança do barco e foi correr o risco por Jesus. Sabe? Ele foi correr o risco por Jesus. Ele botou o pé naquela água. Sabe? Sabendo que não poderia ter o chão, mas ele sabia que Jesus estava ali perto e poderia salvá-lo de qualquer coisa. Sabe o que é isso? Quando nós somos direcionados pelo Senhor, pode parecer arriscado, mas a nossa segurança está em Cristo. A nossa segurança está no Senhor. A minha segurança, a tua segurança, a segurança da tua casa, da tua família, a segurança dos teus bens, tudo está no Senhor. Tudo está em Deus, na palavra do Senhor. Amém? Então tudo que você for fazer, consulte ao Senhor, alinhe com o propósito de Deus. E vá. Se Ele falar para você ir, vá. Sabe? Vá. Ele diz para Moisés, vai lá. E você vai libertar um povo que está escravizado de outro povo. E esse outro povo é muito poderoso, mas eu sou mais poderoso do que eles. Aí Moisés fala o seguinte, mas Deus, como que eu vou fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Ele diz assim no versículo 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito o filho de Israel? Ei, Moisés fez a pergunta errada. Sabe por quê? Porque Deus não fala para ele, você é Moisés. Não, Deus fala o seguinte, e Deus disse, certamente eu serei contigo. Cara, Ele não fala assim, não é você. Você perguntou quem você é, não é você, é eu vou estar contigo, independente de quem você seja. Sabe? Porque eu e você não podemos nada, mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Amém, glória a Deus. Entende isso? Moisés duvidou ali naquela hora, ele não creu porque ele estava colocando todo o sucesso, o êxito dessa missão na sua força, no seu conhecimento, sabe, naquilo que ele sabia que ele podia.
Deus fala para ele: ei, eu serei contigo. Tudo aquilo que você precisar, eu estou aqui. Sabe? Aí ele, aqui que acontece? Pega o seu cajado, Moisés, joga no chão. Ok? Ele joga no chão. E aí esse cajado se torna uma serpente. Pega de volta, Moisés. Ele pega o cajado. Ele pega na serpente e se torna um cajado novamente. Coloca sua mão no peito, Moisés. Ele coloca. Agora tira. A mão dele fica leprosa, branca como a neve. A palavra do Senhor fala. Aí diz assim: coloca a mão de volta no peito, Moisés. Ele coloca. E quando ele tira, está totalmente limpa e curada. Ele diz: esses são os sinais que eu farei com que estejam contigo, que eu manifestarei através da sua vida, para que se convença dele. Aleluia, glória a Deus. Ainda ele fala: pega a água. Você vai pegar a água, vocês não se convencer, vai jogar no chão e essa água vai se transformar em sangue. Ou seja, o Senhor, Ele já dá para nós tudo aquilo que é necessário para que a gente caminhe no propósito, amém? O Senhor já deu tudo que é necessário para mim e para você, para que a gente caminhe em santidade, em obediência, cumprindo o chamado e a missão que Ele tem para mim e para você aqui nessa terra. Amém? Para mim e para você, nós já temos condições no Senhor de fazer tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém. Nós já temos condições. A palavra do Senhor nos garante isso, sabe? Então quando você vê alguém e o Espírito Santo te desperta, vai lá e fala do meu amor, entenda que já não tem mais nada a ver com você. Amém. Já não tem mais nada a ver com o jeito, se você fala bem, se você não fala bem. Não tem nada a ver se você é alto, se você é baixo, da sua aparência física, externa, ou dos seus títulos, dos seus currículos, das suas faculdades. Não tem mais nada a ver com você. Agora tem a ver com o propósito de Deus. Amém. E Ele vai se cumprir. Amém? Amém. Quer fazer parte? Diga amém. Amém. É isso aí. Nós vamos fazer parte. Amém. Você entendeu? Aleluia. Então Moisés fala: Deus, quem sou eu para fazer isso? Ele fala assim: Moisés, você está fazendo a pergunta errada. Você não tem que falar quem é você. Eu sou o que sou, ele diz. Mais para frente ele diz assim: e se eles perguntarem em nome de quem eu estou indo? Se eles perguntarem em nome de quem que eu estou indo? De que Deus? Qual é o nome desse Deus? Deus falou assim: diga para eles que eu sou o que sou. Aleluia. E aí nós entramos aqui numa parte bem interessante, porque João 8:58, Jesus diante dos fariseus, no embate ali, sabe, ele fala assim: antes que Abraão fosse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58, fala sobre isso. E aqui ele diz: Moisés, fala para eles que eu sou o que sou. Olhando no original da palavra hebraica, não tem como ser conjugado na questão, esse verbo ser no presente. Ele vai ser conjugado no futuro. Eu seria, sabe? Então nós podemos também entender que Deus será tudo aquilo que for preciso ser para que o propósito dele se cumpra. Amém? Amém. Nas escrituras originais, você vai ver lá que vai estar escrito eu seria. Ou seja, ontem ele era, hoje ele é e amanhã ele será. Lá, os fariseus perguntam para Jesus: como pode você, que não tem nem 50 anos, conhecer Abraão? Ele diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele é Deus. E Ele será o que for preciso ser para que o propósito dele se cumpra na minha vida, na sua vida. Amém? Então a segurança não está em você, não está em mim. Não está no nosso conhecimento e intelecto. Eu acredito que nós devemos buscar isso para servir o Senhor de uma forma melhor. Mas o propósito dele vai se cumprir. Eis que eu escolho os loucos para confundir os sábios. Amém?
quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então o Senhor vai trocando todos os padrões do mundo, Ele vai trocando pelos padrões do reino. Amém? E nós temos que viver pelos padrões do reino de Deus, da vontade de Deus, e não pelos padrões da terra. Paulo diz: ainda que eu falasse para agradar homens, eu já não seria mais servo de Cristo. Então nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha só o que é isso. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer realizar coisas através da sua vida. E Ele já deu para você tudo o que é preciso e necessário para realizar isso. Amém? Tudo. Tudo já está preparado. Então não fique olhando para trás. Caminhe para o alvo. Você vai se surpreender com o que Deus faz. Sabe, a primeira vez que eu fui pregar, meus irmãos, eu estudei tanta palavra, eu li tanta coisa, sabe? E eu suava. E era assim, era só uma pequena pregação para a abertura do culto, sabe? E quando eu fui pregar, pasmem, eu não falei nada daquilo que eu tinha estudado. A minha maior assertiva naquela hora não foi o que eu tinha estudado, que me ajudou sim, mas foi o meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus. Nosso ministério, seu ministério, ele precisa estar embasado em relacionamento com Deus, tempo com Deus, em palavra e em responsabilidade com a palavra. Amém? Responsabilidade com a palavra. O que é isso? Se Deus mostrou, passou o tempo da ignorância, agora eu sou instruído, então eu devo obedecer. Amém? Se vocês aprenderam, então agora vocês já não são aqueles que não sabem, vocês agora já serão tratados como aqueles que sabem. Amém? Você tratar uma criança que não sabe é diferente de você tratar alguém que sabe. Não é? É isso. Isso é justiça de Deus. Então prestem bem atenção e tomem cuidado, sejam zelosos com as coisas do Senhor. É maravilhosa a revelação do Senhor, amém? Amém. Mas ela traz responsabilidade para nós. Amém. Ela traz uma responsabilidade sim, para mim e para você. E eu quero encerrar aqui dizendo: fique firme no propósito do Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías 26, 3: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Outras versões falam: porque a mente está firme, porque confia em ti. Então tenha o seu propósito, tenha a sua mente firme no Senhor. Firme em Deus, irmãos. O que é firme é que não balança. O que é firme é aquilo que não cede, é aquilo que não cai, é aquilo que não rompe. Isso é firme, sabe? Então esteja firme. E para que você estejamos firmes, nós temos que estar bem sustentados. Amém? Alguém que não se alimenta direito, alguém que não come, alguém que não hidrata bem o corpo, consegue ficar firme diante de uma situação que exige vigor físico? Não. Mas ele vai se alimentando constantemente. Ele vai indo ali, se alimentando cada vez melhor, se fortalecendo cada vez mais. Enquanto as situações, sejam elas difíceis, desafiadoras ou não, ele sempre está firme. Se alimente. Se alimente e se mantenha firme. Se alimente todos os dias. Amém? Amém. Às vezes você não vai precisar naquela hora, mas uma hora você vai precisar e vai ficar firme. Se coloque de pé no seu lugar.